Na terça passada, a gente virou aquela esquina. Irmã, tá certo. Ele sabe que não é para ficar atrás dos outros. Ele sabe, ele chegou ontem, mas ele sabe. Terça passada, nós viramos uma esquina no nosso estudo. A gente vai cumprindo etapas. Se você se lembra, se você esteve aqui, na terça passada, nós relembramos que o ser humano pecou no Jardim do Éden, ok? O ser humano deveria morrer. Mas a misericórdia de Deus permitiu que... O quê? A misericórdia de Deus permitiu que um outro sangue fosse derramado em lugar do sangue de quem pecou. Então ele matou animais, tirou a pele para vestir o homem adequadamente. Só que o que vestiu o homem adequadamente não foi pele nenhuma, foi o sangue do animal que foi derramado. Não fica focado na pele do animal, que você vai focar na coisa errada. O tchan ali é o sangue que foi derramado no lugar do sangue do homem que pecou. Entendeu? Entendeu isso? Entendeu. Isso é crucial. Crucial entender isso. O ser humano quis se vestir fazendo um avental de folhas, porque os olhos se abriram, ele viu que estava nu. Nós já aprendemos que o pecado só abre os olhos da gente porque não presta, né? E daí Deus sacrificou animais, derramando sangue, e tirou a pele para cobrir o Adão e a Eva. Então, o X da questão ali não é a pele dos animais, mas o sangue dos animais que foi derramado. Bom, a partir dali o que aconteceu? Cada vez que o homem pecava, tinha consciência de pecado, um animal morria. Se o sujeito era bem rico, ele dava um boi. Se ele era meia boca, ele dava uma ovelha. E se ele era bem pobrezinho, ele dava o quê? Fala alto. Um pombo. Dava um pombinho. A gente fica sabendo que os pais terrenos de Jesus eram muito pobres por causa disso. Porque quando Jesus foi apresentado lá no templo, que o Simeão pegou ele no colo, ele tinha 40 dias de idade. Ele foi circuncidado com 8 dias e apresentado ao Senhor com 40 dias. Aí os pais deles levaram uma oferta de sangue para ser oferecida lá. Um par de rolas, de pombinhos. Significa que eles eram meio limitados no pila, como diz o gaúcho. Né? Ok. Então, pecava, animal morria. Pecava, animal morria. Pecava, animal morria. O sangue do animal era jogado lá. Agora, o sangue do animal não removia o pecado. Não destruía o pecado. Apenas abafava, cobria. Por quê? Quem pode me explicar? Por que o sangue... Sim? Quem falou espécie aí? Isso.
Porque a espécie que pecou não é a espécie dos ovinos, das ovelhas, nem dos bovinos. Mas a espécie que pecou é dos humanos. Então, o único sangue que poderia remover o pecado dos humanos seria o sangue de um humano. Só que tinha que ser um sangue puro, absolutamente puro, sem nenhum traço de pecaminosidade. Pergunta: onde nós vamos achar um ser humano assim? Tem jeito. Quando você for conversar com um católico, vou ensinar você a conversar com um católico sem baixaria e sem ignorância. Se for conversar com um católico, se você quiser que o católico respeite você, admire você, diga para ele assim: não, eu acredito que o Santo Antônio teve uma vida santa. O São Benedito teve uma vida santa. O São Francisco de Assis teve uma vida santa, dedicada, separada ao magistério da igreja. Concordo. O nosso problema é só um. Que há uma diferença brutal, enorme, entre o Antônio Carlos Miranda ter uma vida santa, digamos que o Santo Antônio sou eu, tá? Há uma diferença gritante entre o Antônio Carlos Miranda ou a Madre Teresa de Calcutá. Como é que é essa freira que foi santificada agora aqui no Brasil? Dulce. Você vai discutir que a irmã Dulce foi uma mulher dedicada, com uma vida dedicada, separada, santificada para ser... Eu não discuto, eu não sou ignorante. Aliás, eu sou um pouco. Mas não sou tudo isso também. Não. Agora, há uma diferença gritante entre o ser humano ter uma vida consagrada a Deus aqui na terra e entrar no santo dos santos celestial para interceder pelo outro ser humano. Não, aí não dá. Não. Aí não dá. Porque o ser humano que teve uma vida santa, ele foi santificado pela graça de Deus. Aquilo não é próprio dele. Quem está entendendo? O que ele tem, o que ele é por recebimento, é por graça. Aquela santidade não é originária naquele ser humano, porque ele é um pecador. Nós somos pecadores. Jamais um ser humano nascido de uma relação sexual de um homem e de uma mulher, jamais vai atingir o status, a qualificação para adentrar o santo dos santos celestial e fazer intercessão pelos outros seres humanos. Quem entendeu isso? Carambola, facinho de entender, meu pai. É fácil. Não saia por aí metendo o pau no Santo Antônio, no São Benedito, na Santa Teresinha. Não faça isso. Porque essas pessoas, quando elas foram separadas para ser beatificadas e tal, houve todo um processo de investigação da vida deles. É gente que teve realmente uma vida dedicada a Deus.
Largou de tudo, largou de fortuna, largou de vida boa, se enfiou por esses fins de mundo para cuidar do outro. Agora, não misture focinho de porco com tomada de luz, tá vendo? Certo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele era perseguidor dos cristãos. Ele era oficial do exército. Ele prendeu, consentiu com a morte de uma porção de cristãos. De repente ele foi alcançado pela graça de Deus e se transformou num Paulo. Alguém discute a vida santa de Paulo? Alguém discute a vida consagrada de Paulo? Não, mas ele é um pecador. Perdoado, mas um pecador. Um pecador. Por exemplo, você comete um crime. Você comete um crime. Você dá 3 tiros num sujeito lá, por alguma razão, uma briga, um rolo qualquer. Dá 3 tiros no sujeito lá, só que antes de morrer, ele dá um tiro em você. Erra, pega no teu filho e teu filho morre. Entendeu? Você entra em luta corporal com alguém, seja qual for o motivo, não interessa. Você dá 3 tiros no sujeito, ele cai. Antes de morrer, ele pega o revólver dele e dá um tiro na tua direção. Erra, mas acerta no teu filho, na tua filha, ele cai morto na hora ali do teu lado. Sabe o que acontece? Geralmente, o mesmo promotor que pede a tua condenação e te condena, aí ele pede o perdão judicial. Por quê? Porque o julgador, ele imagina assim, por exemplo, o seu Hélio deu 3 tiros nesse cara e matou. Então ele tinha que pegar 30 anos de cadeia. Mas o filho dele está morto ali, ele já foi penalizado. Isso se chama perdão judicial. Quem entendeu? Perdão judicial. Você não vai cumprir uma outra pena ainda. A tua pena já é enterrar o teu filho. A justiça vê assim. Agora, isso não apaga o fato, Hélio, que você deu 3 tiros no cara. Não apaga. Apaga? Não. Está lá na tua ficha. Agora, por uma razão ou outra, você foi perdoado. Tal. Então a justiça quer ser generosa com você, compassiva, e que você possa lamentar o seu morto e tal, e não precise, além de lamentar o morto, ainda puxar 30 anos de cadeia. Quer dizer, a justiça, sabendo que você é um trabalhador, que você não é um malandro e tal, a justiça faz isso. Mas fica escrito na tua ficha lá que você deu 3 tiros num cara e matou ele. Você só não está cumprindo a pena devido a circunstâncias outras. Outras circunstâncias. Assim, é aquele que é santo aqui na terra, teve uma vida realmente santa, mas ele é um pecador. Está lá na ficha dele qual é a origem dele. Então esse pecador, ele não pode interceder pelo outro pecador. Porque ele foi justificado pelo sangue de Jesus, mas isso não dá a ele o status de um intercessor
lá junto ao trono de Deus. Não dá. Sabe quem é que pode interceder pelo pecador? Só Deus. Só o próprio Deus pode fazer isso. Só Deus. Quem é que pode estar no Santo dos Santos celestial? O Paulo está lá? O Pedro? Não. Eles estão na glória com o Senhor, mas não lá. Lá é só o próprio Deus. Então Deus fez o quê? Se esvaziou da sua glória, transformou-se num homem e viveu sem nenhum pecadinho. Caramba! Zero. Aí ele subiu na cruz, derramou o sangue dele. Esse sangue, esse não apenas cobre o pecado, esse remove. Lembra que nós falamos terça-feira passada que João Batista, quando ele viu Jesus na beira do Jordão, ele falou: eis o Cordeiro de Deus aí, ó. Esse aí tira o pecado do mundo. Esse tira, não cobre. Não cobre. Esse tira, esse remove o pecado. Por quê? Porque Jesus é Deus que se fez o quê? Homem. Ele encarnou na espécie que pecou. Agora sim. Agora, este sangue remove todo o nosso pecado. Eu perguntei terça-feira passada, quem matou Jesus? Ninguém matou Jesus. Ele deu a vida dele. Ninguém poderia matá-lo. Irmãos, lá no Getsêmani, lembra que o Pedro tirou a espada e quis defender Jesus? Ele deu uma espadada no servo do sumo sacerdote, mas ele deu no meio da cabeça. É que o cara fez assim e cortou a orelha. Ou vocês acham que o Pedro queria cortar a orelha dele? Pedro deu no meio da lata. Aí o sujeito virou aqui e cortou a orelha. Aí Jesus falou: Pedro, guarda a tua espada, porque... Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender. Quer dizer que lá no céu tem uma reserva de contingente lá de 12.000 anjos. $12.000. 12 legiões de anjos, eu estou errando. São 72.000 anjos. Reservadinho num cantinho lá, sem fazer nada. Esperando Jesus chamar para defender Jesus aqui. Mas como Jesus nunca chamou, eles ficaram meio à toa lá, fazendo um servicinho administrativo. Então, vamos ler novamente João 10, o verso 11, e também o verso 18. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Dá. O bom pastor dá, entrega a vida pelas ovelhas. Versículo 18. Ninguém a tira de mim. Ele está falando da vida dele, tá? Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Ó, Jesus falou, eu tenho autoridade para dar a minha vida e para pegar a minha vida de volta. Esse mandato recebi do meu Pai. E ele efetivamente fez isso mesmo. Ele deu a vida dele e no terceiro dia ele ressuscitou. Pegou a vida dele de volta. Então ninguém matou Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Lembra que terça-feira nós falamos de Mateus 27:46? Que Jesus disse assim, Pai, por que me desamparaste? Você tem que entender isso aí, hein? Vocês que pregam a palavra de Deus têm que entender a palavra de Deus, porque alguém vai perguntar para você e você tem que ter respostas bíblicas. Mateus 27:46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Teve um momento que Deus desamparou Jesus lá na cruz. Se afastou dele, ele ficou sozinho. Por que ele ficou sozinho? João 9:31. Porque ali na cruz ele tornou-se o maior dos pecadores. O cordeiro que leva sobre ele a culpa, que é morto, degolado, queimado, tudo lá, e que leva sobre ele a culpa. Então em João 9:31 está escrito que Deus não ouve a pecadores. Amém? Mas está escrito lá que Deus abandonou Jesus na cruz. Por que me desamparaste? Como é que você entende isso? Você entende com base aqui em João 9:31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Amém? Deus não ouve a pecadores. Jesus ficou sozinho lá na cruz? Não? Deve ser algum alienígena. Jesus ficou desamparado lá na cruz porque ele tornou-se o maior de todos os pecadores. Houve um momento em que o pecado de toda a humanidade caiu sobre ele realmente, e ele ficou desamparado. Ele procurou daqui, dali, coisa, e a presença de Deus não estava lá. Ele estava fora do alcance. Imagine um ser humano, irmãos, como homem, sem o apoio divino, aguentar o peso do pecado de toda a humanidade. É por isso que a Bíblia fala que ele clamou lá, Pai, por que me desamparaste? Porque ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele tinha que ficar sozinho por um pouco de tempo lá. Deus se afastou, os anjos, todo mundo, para ele aguentar sozinho. Senão, o diabo ia dizer que foi marmelada. Ok? Por quê? O homem pecou. Um homem tinha que fazer expiação pelo pecado do homem. Então, se Jesus tivesse o amparo e o apoio divino ali, foi marmelada.
Pode cancelar e começar de novo. É interessante, né? Bom, então Jesus fez isso, né? Primeiro viveu uma vida sem pecado, atendendo às altíssimas exigências da justiça e do padrão de santidade de Deus. E então, como cordeiro imaculado, né, ofereceu-se. 1 Pedro 1,19. Primeiro Pedro 1,19. 1,18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Amém, irmãos? Ainda 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Digam glória a Deus, irmãos. Bom, eu já expliquei aqui, já falei, terça tenho falado, que muitas pessoas estranham quando nós pregamos que Jesus é o único mediador. Ele é o único Salvador, mas Ele é o único mediador. Essa coisa da igreja romana, todo dia está fabricando um santo, está canonizando, está isso, e dizer que esse pessoal está lá intercedendo por nós, isso não existe, porque somos todos pecadores. Fomos justificados, mas na origem somos pecadores. Não temos essa qualificação, só Jesus, né? Então, muitos estranham quando a gente prega que Jesus é o único mediador, mas é bíblico. 1 Timóteo 2,5. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha aqui, ó. Por que o Santo Antônio não pode fazer intercessão por mim no céu? Porque ele não pode se dar a si mesmo, como diz aqui, em resgate pelos meus pecados, sendo ele também um pecador. Por que a Santa Teresinha não pode interceder por mim lá no Santo dos Santos? Porque ela não pode se dar em resgate por mim. Por quê? Porque ela também é uma pecadora justificada por Jesus. Quem entendeu? Falou alguma coisa, Dagmar? Não, se ela tem Jesus no coração, se ela recebeu Jesus, ela está salva. Não vamos entrar nesse. No Santo dos Santos, não. Estão na glória de Deus. Estão no céu, nas regiões celestiais, né? Agora, lá dentro do Santo dos Santos celestial, é Jesus que entrou, depois que ele subiu,
com o próprio sangue dele, não de boi, nem de ovelha, nem de nada, para fazer propiciação e interceder por nós. Então, um ser humano nascido de mulher não tem essa qualificação. Não tem pedigree para isso. É a história do camarada que deu 3 tiros no outro, matou, recebeu perdão judicial, mas deu 3 tiros. Deu 3 tiros. Está constando lá. Assim somos nós. Nós somos essa pessoa que deu 3 tiros em todo mundo aí. Só que nós fomos agraciados pela graça de Deus. Né? Por que Deus ouve a nossa oração? Você sabe por que Deus ouve a tua oração? Deus ouve a tua oração, não ouve, Sônia? Ele ouviu recentemente a tua oração, o teu clamor, não ouviu? Por que Deus ouve a nossa oração? Porque Ele olha para nós e Ele não vê a nós mais, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós temos agora um novo e vivo caminho para nos achegar ao trono da graça de Deus, que é o sangue de Jesus Cristo. É só pelo sangue de Jesus, irmãos, que um pecador atrapalhado, que nem você, assim, pode chegar diante de Deus. E Hebreus ainda fala, com ousadia, podemos adentrar com ousadia ao trono da graça. Mas como assim com ousadia, cara? Hã? Como é que é o nome do comandante da polícia? Aqui. Renato. É Renato o primeiro nome. Carbonari, nome de guerra. Já pensou se eu chego lá? Os caras nunca me viram na vida. Eu chego lá e bato assim na porta e falo, ô Renatinho! Vai dar problema. Não vai? Eu não posso. Não posso. Existem as leis de acesso. Existem os protocolos. Santo dos Santos é a mesma coisa. Então esse acesso que nós temos não é por nada que você fez. É pelo sangue de alguém que lavou você, que cobre você. É o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Aleluia, né? Então, se alguém disser assim, mas você fica dizendo que a Santa Luzia não pode interceder por mim e tal, aí você tem que ter bala na agulha. Você tem que falar, senta aqui que eu vou te explicar. Aí você vai ter que explicar tudo isso aqui que eu estou explicando. A questão do sangue. Nós só temos acesso ao trono da graça porque foi criada uma terceira via. O caminho da guarda da lei ninguém guardou. O caminho das boas obras ninguém guardou, porque todo mundo tem mais defeito do que virtude. Aí Deus abriu uma picada aqui, ó. Deus abriu um atalho pelo sangue de Jesus. Para a gente ter acesso ao trono da graça de Deus. Digam glória a Deus. Diga comigo, Ele é o único que se qualificou. O único ser humano que andou sobre essa terra e que nunca cometeu um pecado sequer. Porque Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Digam amém, irmãos. Digam glória a Deus por isso, irmãos. Lucas 1:35.
34 e 35. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Não houve relação sexual, um não tocou no outro. A sombra do Altíssimo envolveu Maria e ela se achou grávida. Então esse cara que nasceu dela está qualificado, irmãos. Ok? O resto da turma não. Pode ter vivido uma vida santa como foi aqui na Terra, mas se for botar no laboratório, lá no microscópio espiritual e for examinar, encontra traços de pecaminosidade. Sim ou não, irmãos? Só por isso. Só por isso. Então não deprecie ninguém, não deprecie não. Às vezes até com uma palavra sábia você abre um canal para conversar com um católico. Por exemplo, vocês que se lembram, quando eu fazia programa de rádio aqui nos anos 80, quanto católico que foi na tarde da bênção, quanto católico que entregou a vida a Jesus, se converteu, por causa do programa de rádio. Eu começava o programa dizendo: bom dia, católicos, bom dia, evangélicos, bom dia para os espíritas, bom dia para os espíritas. Os crentes de Assis queriam matar eu, os pastores atrapalhados aí. Nossa vida! A campanha que faziam contra mim aí, porque eu dizia: bom dia para o católico. Será que se eu não falar bom dia para o católico vai acabar a igreja católica? Fica tudo igual. Um pastor um dia numa reunião falou assim: o senhor está nivelando todo mundo no mesmo nível. Ó. O cara já estava com um pezinho no Santo dos Santos, eu acho. Aí eu falei para ele assim: reverendo, o senhor levanta de manhã, o senhor vai na padaria comprar pão? Ele fala: vou. O senhor dá bom dia para o homem da padaria? Eu dou. E o senhor pergunta a religião dele? Você chega lá e fala assim: qual a tua religião? Ah, eu sou católico. Então não vou te dar bom dia. Você faz isso? Não, você dá bom dia. É bom dia, é uma questão de boa educação, de consideração. Estou fazendo um programa de rádio porque eu quero audiência. Agora, se eu começo o programa xingando todo mundo já, quem vai me ouvir? Amém, irmãos? Então, está escrito na Bíblia, lá em Provérbios 15, é um versículo lema da missão cristã de difusão bíblica, viu? Qual que é o versículo lema da missão cristã de difusão bíblica? É que a gente não escreve para tudo que é lado aí, né? Mas é Provérbios. O que ganha alma sábio é 15. É 15? 11:30. Isso.
11h30. O que ganha almas, sábio é. Ou seja, o burro não ganha ninguém para Jesus. O burro não ganha ninguém para Jesus. O atrapalhado não ganha ninguém para Jesus. Ok. Além disso que eu estou falando, que Jesus não pecou, tem mais um detalhe. Vamos virar mais uma esquina aqui agora. Além disso, Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento para poder ser um bom intercessor. Você já vai entender isso. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Além de Jesus não pecar, como ele não pecou, ele teve acesso ao Santo dos Santos celestial. Mas o que ele foi fazer lá? Ele foi interceder por pecadores. Mas como é que ele vai interceder se ele nunca sofreu? Então ele precisava sofrer. Além de não ter pecado, ele precisava sofrer para ser um bom intercessor. Porque daí, quando você vai lá com o teu sofrimento aos pés do Senhor chorar, ele te entende, ele fala, eu sei, eu passei por isso também. Então Deus submeteu Jesus a sofrimento para que ele fosse aperfeiçoado, para que pudesse interceder por nós adequadamente. Veja aí, Hebreus capítulo 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Qualquer hora vamos estudar aqui sobre a ordem de Melquisedeque. É uma outra ordem que não é da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Ele era de uma outra ordem. Isso é um outro assunto. Mas veja só, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado pelo sofrimento, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, mas caramba, mas isso aqui, pastor, isso aqui é uma doutrina espírita agora? Isso aqui é uma doutrina espírita, então Jesus teve que sofrer para purgar. Não, vamos entender direitinho. Olha aqui para mim, Jesus nasceu da Virgem, nunca pecou. Ele sabia chorar? Não. Ele sentia fome como Deus? Não.
Precisou sentir. Lembra lá no deserto, ele sentiu fome. Aquilo para ele foi uma novidade. Porque ele é Deus. Deus sentindo fome, ele falou, acho que ele falou assim, é eu que estou falando, irmão. Ele falou assim, caramba, esse negócio de fome é de lascar, mas é por isso que os caras roubam por aí, matam. Não é brincadeira, não. Jesus não tinha sentido fome. Ele não sabia o que era ser traído. Ele não sabia o que era ser tentado a pecar. Ele, como Deus, ele não sabia o que era decepção, traição. A Bíblia fala que ele ajudou o pai dele era carpinteiro. Ele deve ter dado algumas marteladas no dedo, não deu? Como Deus, ele não sabia o que era isso. Então ele passou por tudo. É nesse sentido que a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Por quê? Para poder ser um bom sumo sacerdote. Então, quando você chega diante de Deus, Sônia, e coloca lá as tuas dores, Dagmar, quando você chega diante de Deus, ele te entende. Não é só porque ele é Deus, é porque ele passou por isso. Ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Digam amém. Hebreus 2, 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nessas condições, sem pecado e aperfeiçoado pelo sofrimento, ele se ofereceu por nós. Morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Algumas pessoas perguntam para mim, pastor, o que Jesus está fazendo hoje lá no céu? Entrou de licença? Porque ele já fez a obra, já morreu, sofreu, agora ele deve estar de licença prêmio, né? Hebreus 7, do 22 ao 25. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então, os sacerdotes levitas, um ficava velho, morria, outro começava, morria. Eles eram limitados. Mas este, versículo 24, este, no entanto, está falando de Jesus, irmãos, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Esse é o trabalho do Senhor Jesus hoje. É o sumo sacerdote que entrou o Santo dos Santos e não saiu mais. E ficou lá intercedendo por nós.
por você e por mim. Ele intercede por você e por mim. Ele lá no céu e o Espírito Santo aqui na terra. Digam glória a Deus. Hebreus 4, 14 e 15. Irmãos, se você quiser saber sobre sumo sacerdócio de Jesus, é só estudar Hebreus. Amém? Hebreus 4, 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Olha que maravilha, irmãos. Conservemos firmes a nossa confissão. Fica firme na fé, irmãos, porque nós temos um sumo sacerdote que penetrou os céus. Digam glória a Deus, irmãos. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa nos entender a nossa fraqueza. Ele passou por tudo. Olha lá em Romanos 8, 26. A gente não pode deixar de ler Romanos 8, 26, quando fala num tema desse aqui, né? Olha que maravilha. Romanos 8, 26. Também o Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa, fala alto, fraqueza. Diga, o Espírito Santo não me ajuda na minha fortaleza. Ele me assiste na minha fraqueza. Aí continua lá, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Irmãos, nós somos uns pereba, tão pereba, que a gente não sabe nem orar. Nós não sabemos nem orar. Nossa oraçãozinha, como é que eu falei agora há pouco? É rastaquera. Aquela oraçãozinha e churuca, mistura tudo, alhos com bugalhos. Mas o Espírito do Senhor nos assiste na nossa fraqueza. Ele pega aquela oração nossa toda mal feita, ele dá uma arrumada, melhora a redação e coloca diante de Deus. Ele intercede por nós. Por isso ele é chamado Paráclito, que é o quê? O advogado, o que vai ao lado. Quando você vai diante do juiz numa audiência, aí o advogado vai com você. Aí o advogado chega na porta da audiência e ele fala assim, ó, shh, bico fechado aí dentro, hein? Bico fechado. Deixa que eu falo. Eu falo. A não ser que o juiz pergunte alguma coisa diretamente para você. Aí você responde só o que ele perguntar, mais nada. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Estamos terminando. Diga glória a Jesus. Esse tema foi dividido em 3 terças-feiras. É por essa razão que está escrito em Hebreus 4,16. O que está escrito lá?
É por tudo isso que nós falamos aqui em 3 terças-feiras. Isso aqui está parecendo voto de juiz do Supremo Tribunal Federal. Leva 15 dias para ler. Mas é por tudo isso que nós falamos que está escrito isso aqui, ó. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo de necessidade, em ocasião oportuna. É por tudo isso que nós falamos, irmãos, que nós temos acesso ao trono da graça de Deus. É por causa do sangue de Jesus. É por causa do significado do sangue de Jesus, da importância do sangue de Jesus, do caráter substitutivo do sacrifício de Jesus, é que nós podemos nos achegar ao trono da graça. Que essa carona, barbudo, não é? Atrapalhado, calça rasgada, sapato furado. E você pode chegar, dá licença, dá licença, dá licença, e ter acesso diretamente ao trono da graça. Não é pouca coisa não, irmãos. É por isso que, quando eu recebi, por exemplo, a notícia da Clarice, eu me entristeci assim, porque é minha irmã amada em Cristo, e dali 2 minutos eu me alegrei. Porque o Espírito Santo fala assim: ô rapaz, cuidado com essa tristeza aí, esse aborrecimento aí, é minha, comprada por bom preço, não é ouro, não é prata, mas é o sangue de Jesus. Digam glória a Deus. Não tem oração que eu faça que eu não mencione isso aqui diante de Deus. Eu tenho isso no meu coração, eu digo: Senhor, nós temos acesso à Tua presença agora pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que o Senhor consagrou através do véu, isto é, da sua própria carne. Alguma pergunta? Algum comentário? Terça que vem já é outro assunto, se Deus permitir. Todos entenderam direitinho a importância? Faça menção disso na tua oração. Cada vez que você for orar, você diga: Senhor, eu não tenho nenhum mérito, eu não tenho nada que justifique eu falar contigo, eu nem podia estar falando contigo, eu só estou falando contigo por causa do sangue de Jesus, teu Filho, que eu fui lavado no sangue do teu Filho. Aí Ele escuta a tua oração. Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé? Eu quero louvar a Deus por você que veio para cá hoje cansado, esgotado, com sono. Eu louvo a Deus pela tua vida. Isso é um ponto importante a teu favor. É um ponto importante a teu favor. Isso conta muito diante de Deus. Começamos o culto hoje lendo lá em Jó, quando o Senhor diz a Satanás: você viu lá o meu servo Jó? Eu acho que o Senhor fala isso até hoje. Você viu lá o meu servo que estava lá no culto de oração?
cansado, quebrado, com sono, com dor às vezes, mas estava lá. Aleluia. Isso é semente que você planta. E depois você vai fazer colheitas assim que você fala, nossa, mas de onde é que veio tudo isso? É, mas você plantou. Amém, irmãos? Aleluia, né? Então vamos orar. Quero dizer que eu estou feliz com a Sônia, muito feliz com a Sônia, de ver que a Sônia abraçou a causa mesmo, e tem estado firme na hora sagrada, no estudo bíblico, porque agora ela tem um rebanho para cuidar, né? Agora tem um rebanho para cuidar. Agora tem as ovelhas. Agora os neguinhos ligam para você. Aí tá isso. Pensando que é na célula. É que eles já entraram na escala, né? Dia 29 de novembro é a vez da Maranata trazer a palavra, né? Então é desse jeito. Eu falei aqui domingo de manhã, você quer ver os teus problemas desaparecer, sumir tudo? Começa a cuidar das coisas de Deus. Começa a fazer a obra de Deus, os teus problemas somem tudo, desaparece. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu vou estar aqui para assistir. Aleluia. Glória a Deus, né? Amado e bendito Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu o seu Filho Jesus, nascido da Virgem, sem pecado, treinado no sofrimento, para ser o nosso sumo sacerdote. E agora nós temos acesso ao trono da graça de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Jesus consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu próprio corpo. E é por causa deste sangue que nós estamos sendo ouvidos agora na nossa oração. Receba a nossa oração, receba a nossa gratidão, receba o nosso reconhecimento. Senhor, dizer muito obrigado é muito pouco, mas é o melhor que nós temos. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Pai, agora leva de volta os teus filhos, dá um retorno abençoado, enche o coração deles do teu Espírito Santo, Senhor amado, da tua graça, que eles tenham alegria de te servir e fazer a tua obra. Pai, dá uma noite de sono profundo, sono reparador, e amanhã, Senhor, uma quarta-feira com Deus. Abençoa as células da quarta-feira, as células da quinta, a célula da sexta. Abençoa o batismo no dia 30 de novembro. Vai preparando, abençoando os corações. Que tenhamos um bom grupo de irmãos decididos ali às margens do Jordão, para a glória do teu santo nome. Pai, se alguém trouxe algum dízimo, alguma oferta nesta noite, receba, Senhor, como perfume suave, e abençoe a dispensa do teu povo, que eles tenham com fartura, com saúde e com paz de espírito. E aqui a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja convosco, agora e para sempre. Amém. Digam amém, irmãos. Aplaude Jesus.